Olá, hoje no Mundo Político um recorte da história do Brasil contado pela música. Como versos e canções marcaram a crônica do país desde a independência e retrataram os principais fatos que levaram ao ocaso da monarquia, a abolição da escravatura e a instalação da República Velha. Qual o legado dos antecessores da indústria fonográfica nacional? Eu converso com o jornalista Franklin Martins, autor do livro Quem Foi que Inventou o Brasil, volume 0, lançado pela Cotter Editorial. Franklin, muito bem-vindo ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. É um prazer meu estar aqui com você, Marco, e estar aqui com os ouvintes da TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Franklin, você já havia publicado, em 2015 uma trilogia sobre a música popular e a história da República. Já naquela época, existia a intenção de aprofundar a pesquisa para o período do Império? Não, foi uma coisa que veio depois. Eu fiquei muito impressionado quando eu fiz a trilogia. Eram 3 volumes, um que ia de 1902, que é o início da indústria fonográfica, até a ditadura. Depois um do período da ditadura e um pós-ditadura até 2002. Eu tinha ficado impressionado com a riqueza da música sobre política no Brasil. Não é jingle, não. É música que as pessoas cantam, etc., sobre assuntos políticos. Eu reunia na época 1.100 músicas e seguramente não consegui reunir todas as músicas, entende? E fiquei muito impressionado porque em todos os países é comum que haja música sobre política, mas em geral, na maioria dos países, a música sobre política é nos momentos de grandes confrontos da sociedade. Revolução Francesa, Comuna de Paris, Revolução Mexicana, resistência antifascista na Itália. Esse tipo de coisa que gera coisa. E depois, quando esse contencioso é resolvido, a crise, baixa a produção. No Brasil, nós tivemos isso na época da ditadura também, mas nós temos uma tradição de crônica, fazer a crônica da vida política, um pouco por causa do carnaval, um pouco por causa da importância do teatro de revista e um pouco por causa da mania que o nosso povo tem de cantar e cantando falar coisas que se falasse sério ele não podia falar. Mas o start, para tratar aí do período de 1822 a 1906 veio então depois, no segundo momento? Veio no segundo momento. Eu, quando terminei aquilo, eu olhei e disse assim, poxa, será que essa riqueza é tão grande no tempo do Império? E é uma coisa complicada, porque a indústria fonográfica no Brasil nasceu em 1902, portanto, 13 anos depois do fim do Império. Como é que eu ia reunir essas músicas se elas não tinham sido gravadas, ou a maioria delas não tinha sido gravada? E me meti a fazer pesquisa sabendo que eu ia ter que fazer uma pesquisa um pouco mais complicada. Eu ia ter que pesquisar partituras, indicações de música, tudo isso, e gravar as músicas, porque eu sempre digo o seguinte, esses meus livros, eles não são livros sobre música, eles são livros com música. Você pode ver, ouvir as músicas que estão lá num site, entende? Quem foi que inventou o Brasil.com, você vai lá, ouve as músicas, porque é assim que a gente consegue se ligar com quem compôs e quem cantou no momento dos fatos, dos acontecimentos. Pois então, eu sabia que ia ser mais complicado e foi mais complicado, mas conseguimos reunir cerca de 300 canções, das quais 60, quase 60, não consegui partitura, e as outras 240 por aí, ou foram gravadas em alguns momentos, seja por pesquisadores, seja por musicólogos, seja por pessoas que tiveram acesso à partitura e gravaram, seja no início da indústria fonográfica, que os palhaços cantores fizeram uma ponte entre aquele mundo difuso e a nova indústria fonográfica, mas 130 e poucas músicas não tinha gravação, tiveram que ser gravadas agora por amigos meus, especialmente pelo músico João Nabuco, que fez um trabalho maravilhoso. E teve que ir a Portugal também. Assim, porque Brasil e Portugal tinham uma troca muito intensa na questão musical. Vários dos maestros que no início começavam a compor aqui eram portugueses, mas também muitos dos músicos portugueses importantes, portugueses entre aspas, eram brasileiros que foram para lá, entende? Quer dizer, então tinha uma troca muito grande e eu consegui materiais muito importantes na Biblioteca Nacional de Portugal, no Arquivo Distrital do Porto e mais cerca de 20 arquivos físicos que eu visitei e pesquisei no Brasil. O trabalho está muito bem descrito aqui. Nos anos da Declaração da Independência, Franklin, a população brasileira se comunicava, sobretudo pela transmissão oral. Como esse traço influenciou produções oficiais e o uso de elementos artísticos e culturais nas disputas políticas de então, Tem uma coisa que a gente não se dá muita conta. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, toda cidade no Brasil devia ter uma estátua para o Napoleão Bonaparte.
Porque se a família real, ele não tivesse invadido Portugal, e a família real não tivesse vindo junto com a corte para o Brasil em 1808, nós íamos continuar parados no mundo como nós estávamos. Era proibido, não tinha gráfica no Brasil em 1808. Não tinha faculdade, não tinha jornal, não podia se imprimir nada disso. Quando Dom João veio, isso começou de uma forma muito tênue no começo, etc., mas ali perto da independência, você já tinha uma imprensa meio em ebulição, assim, surgindo, já tinha gráfica, ou seja, aquilo começou a existir, mas vamos ter claro o seguinte, pra você ter ideia, a população brasileira, na sua esmagadora maioria, era analfabeta. O censo de 1872, 50 anos depois da independência, que é o primeiro censo com uma boa base técnica, ele aponta que só 11% dos brasileiros sabiam ler e escrever. Ou seja, 89% não sabiam. Entre os escravos, só 1 em cada 1000. Então, o que acontecia? A transmissão era uma transmissão oral no fundamental. Não é à toa que tem romance, cordel, música, uma série de coisas, porque era a forma de você fazer a disputa política. Claro que se escreviam artigos, esses artigos eram muitas vezes lidos nas esquinas, nas tavernas, nos bares, etc., nos teatros, mas o que empolgava mesmo era o que fosse a transmissão oral. E isso a nossa história está cheia. Entende? Você descreve a década de 1830 a 1840 como um marco ali de transição importante na nossa produção cultural, com palcos e picadeiros sendo ocupados mais intensamente. Como a música aparecia ali? O que tem de interessantíssimo nesse momento, já tinha música antes, mas o Araújo Porto Alegre, foi um grande intelectual daquela época, ele dizia que no Brasil, o Brasil era dividido em 2 cuias. Ele não falava isso, ele disse, o nosso mundo é dividido em 2 cuias. Numa vivem os lavernos, que eram os poderosos, ele se chamava laverno nessa peça teatral. E no outro vivem os tapuias, ou seja, os índios pobres. Ele queria dizer, e não tinha troca entre os dois. A partir de 1830 e 1840, justamente quando ele compõe a Lanterna Mágica, essa peça e tal, começa a ter uma troca muito mais intensa nos circos de cavalinho ou companhias equestres, como se dizia, nos teatrinhos de bairro, e também nos teatros que começam a absorver uma coisa que vai vindo da Europa, mas que vai vindo de baixo do Brasil, entende? Que é um teatro musicado ligeiro, são músicas ligeiras, entende? Então você tem uma fusão entre uma coisa que vem de baixo, uma coisa que vem da Europa, ou seja, vem da civilização, é o século das luzes, o que é uma ironia, porque o século das luzes como? O iluminismo foi 100 anos antes da Europa, mas nós aqui custamos entrar nisso. Mas é um momento muito rico e aí você começa. Primeira impressão de partitura no Brasil é 1834. Primeira peça de teatro de autor nacional que sobe aos palcos no Brasil é 1838. Os primeiros autores nacionais que escrevem livros que são impressos no Brasil é 1843. Caravanas circenses nacionais também, né? Então, estavam espalhadas. E você tem uma outra coisa que vai ser importante. O ciclo do café que chega e o fim do tráfico negreiro em 1850, que fere de morte, a longo prazo, a escravidão. Então, o Brasil que entra em ebulição e também vai se urbanizando, tudo isso, e isso vai fazer com que em 1860, um pouco antes da Guerra do Paraguai, nós começamos a ter um teatro musicado ligeiro. Não era óperas líricas, não. Óperas cômicas, operetas, brincadeiras, e fazia-se muito paródia com ópera que vinha de fora, etc. E tal. E isso vai criando um clima de efervescência musical, política, teatral, e isso é que vai desembocar numa indústria cultural depois fortíssima a partir de 1870. Então, foram décadas, né, de transformações de forma muito acelerada. Isso se deu tanto no andar de cima quanto nos espectros mais médios da população? Não, isso se deu inclusive no andar de baixo, porque na hora que acabou o tráfico negreiro em 1870, na hora que veio a lei do ventre livre depois, começa o quê? Um processo onde a escravidão não tem futuro. Os escravos começam a se concentrar principalmente em 3 estados, que era a lavoura do café, que era São Paulo, Rio e Minas, concentram 60% dos escravos. Nas cidades, o número de escravos cai muito e muitos escravos vão conseguindo se alforriar, se libertar e vão fazer uma mudança brutal na cara das cidades. Porque é o seguinte, o Rio de Janeiro, por exemplo, você passa a ter principalmente homens e mulheres negros ou então portugueses pobres que estavam migrando, que começam a fazer todo o trabalho e a população do Rio crescendo. Então, é uma coisa muito importante porque as mulheres se empoderam, as mulheres negras se empoderam, elas deixam de ser escravas, grande parte delas, para serem
empreendedoras, digamos assim, entende? Muitas vezes trabalhando para outras pessoas, mas muitas vezes trabalhando por conta própria. No capítulo do livro, né, dedicado a esse recorte da escravidão, você aponta ali que foi intensamente registrada, né, as repercussões em versos e canções naquele período imperial, e que havia uma disputa, né, entre legitimação e resistência, também no meio musical. Também no meio musical. Eu acho uma coisa que, para mim, me tocou muito nessa pesquisa, é o ciclo do Pai João. O Pai João quem era? O Pai João era o escravo velho, experiente, sábio, entende, que dava conselho às pessoas, etc. Às vezes ele era chamado de Pai João, Pai José, Pai Miguel, Pai Francisco, Pai Manuel, Mãe Maria, Mãe Catarina, mas eram pessoas, vamos dizer, que eram, no fundo, a sabedoria que tinha no meio da escravidão. Pois bem, essas pessoas, tem umas músicas que aparecem, e gozado o seguinte, grandes musicólogos, mas principalmente grandes folcloristas brasileiros, porque eu tenho o maior respeito, sempre viram o Pai João enquanto um negro submisso, que aceitava a escravidão e se submetia. Não é o que mostram essas músicas que eu recolhi. Por que eu acho que eles falavam isso? Eles transplantaram para o Brasil o modelo da cabana do Pai Tomás nos Estados Unidos, onde o negro era submisso, porque o livro tinha sido escrito por uma escritora cristã, entende, que queria divulgar que o negro sofria, ele era como um Jesus Cristo, entende? Quer dizer, e transplantaram esse modelo. O Pai João no Brasil não tem nada disso, por exemplo. A primeira música do Pai João, que ninguém sabe exatamente quando veio, a primeira partitura dela é de 1850 e pouco, mas ela pode ser de 1840, 1830, pode ser de antes. O que o Pai João diz? Branco diz que o negro fruta. Fruta é furta, era cantado em língua de preto, como se diz. Branco diz que o negro fruta. Mas o negro fruta com razão. O negro fruta farinha e saco de feijão. Mas o branco também fruta. Mas ele fruta prata e patacão. E o negro, quando fruta, vai parar na casa de correção. E o branco, quando fruta, logo sai senhor barão. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, 2 cores do sistema judicial. O que existe até hoje no Brasil. Contestação, né? Entende? Mas ele está contestando. Então, é uma coisa que as pessoas não se submetem, elas resistem como podem. Entende? Não é fácil resistir num país grande, debaixo do escravismo. Tem os quilombos, tem tudo isso, mas tem a resistência nas cidades, nas fazendas, nas senzalas também. Tem. Com o tempo, essa faceta da resistência, né, foi superando a da legitimação. Sem dúvida. A campanha abolicionista foi influenciada em que medida pela efervescência musical e cultural? Ela foi influenciada, eu acho que tem um exemplo muito grande, Castro Alves. O poema dele é uma maravilha, entende, Navio Negreiro. E ele declamava em tudo que é canto e vê. Era por causa da nossa tradição oral. Era rima, versos, ritmo mas você tem as músicas também que vinham de baixo, como eu estou dizendo. Muitas coisas do Pai João, tem pesquisas extraordinárias feitas pelo Mário de Andrade, que também coletaram músicas sobre o processo de trabalho. Tudo isso vem dentro de um processo e a escravidão não tinha mais saída. E o Império, depois da Guerra do Paraguai, o Império entrou numa agonia lenta, gradual e uma morte inevitável. Os humoristas da época chamavam Pedro II de Pedro Banana, porque ele vivia dormindo no trono. Entende? Então, esse processo, entende, vai fazer com que a campanha abolicionista, a partir de 1870, mas principalmente a partir de 1880, seja o primeiro movimento de massas de caráter nacional. Foi quase um movimento das diretas, entende? Quer dizer, que veio vindo, primeiro ganhou a intelectualidade, ganhou a classe média, depois ganhou o apoio da maioria da população e ganhou o apoio. Porque muita gente que tinha escravo antes deixou de ter e a base social e política do escravismo diminuiu. E num terceiro momento, ganhou uma característica de quebrar a lei, inclusive, ou seja, se ajudava os escravos a fugir. Então é um processo de uma riqueza extraordinária. E as músicas contam isso e contam principalmente no teatro de revista que apareceu a partir de 1880, que o principal nome, Arthur Azevedo, era um abolicionista. As peças todas mostram isso. Quando vem a lei dos sexagenários, entende? Quer dizer, ele compõe coisas e outros revisteiros compõem coisas de uma riqueza. O Brasil vivia aquilo. Ou seja, o Brasil tinha se dado conta, Marco, de que não bastava a escravidão acabar com o tempo. O Brasil, quando morresse o último escravo, o brasileiro tinha que dizer, eu não aceito mais a escravidão. E isso mudou muito o Brasil, não é à toa que o Império caiu logo depois. Infelizmente, a gente ainda tem alguns traços, né, perversos dessa página da nossa história nos dias atuais, mas
é imprescindível reconhecer evoluções também. Franklin, você citou a Guerra do Paraguai, né, alguns anos antes da abolição da escravatura. E também tem um capítulo no livro que é dedicado, né, à produção musical, que retratava, né, justamente um pouco do despreparo institucional e dos custos para o país que a guerra veio a evidenciar, né? Quais obras ali foram mais marcantes? Olha, é uma produção tão grande, são quase 40 músicas. Tem um primeiro momento que é um fervor patriótico que domina o país, que está indignado com a invasão do país pelas tropas de Solano Lopes. E se reage, isso dura 65, 66 até a metade. A partir daí, antes se achava que a guerra ia acabar logo, as pessoas começam a ver que a guerra não vai acabar logo, morrendo muita gente, não só em combate, como morrendo muita gente de fome, de doença, nos campos de batalha, tudo isso. Você cita que as estatísticas não são precisas, né? Mas há quem diga que mais de 50 mil brasileiros perderam as vidas, né? E as estatísticas também não são precisas, mas se diz que quase 80% da população masculina paraguaia foi dizimada. A guerra foi uma coisa, durou 6 anos, uma coisa terrível. E depois de 66, esse clima de fervor patriótico vai acabando e passa a haver um clima de desalento, que nós estamos metidos. Então você tem músicas de Niná, que deu o seu pai, foi morrer na guerra do Paraguai. Você tem isso, você tem cantiga de roda, você tem... Porque é o povão fazendo... não são mais músicas produzidas para estimular o fervor patriótico, são músicas que falam do desalento e da insensatez que aquela guerra era. Os primeiros anos da República também foram tumultuados, né, e coincidiram ali com o nascimento da indústria fonográfica no Brasil. Qual a importância da Casa Edison naquele contexto? A Casa Edison ela surge em 1902 e desde o primeiro ano, é curiosíssimo, ela prensa cerca de 200 músicas por ano, o que para os padrões mundiais era algo muito alto. O Brasil estava entre as 3 maiores produções fonográficas do mundo. E ela faz uma coisa importantíssima, que ela faz uma ponte com a produção musical difusa que vinha do tempo do Império, inclusive da escravidão. Mais de 20 músicas sobre a escravidão, o abolicionismo, etc., são recolhidas pela produção da Casa Edison. Então, é algo de uma importância muito grande. E o que eu acho que tem importante, por exemplo, você vai pegar assim, ela nos ensina alguma coisa. Canudos, por exemplo. Canudos, até hoje, se canta no sertão uma série de músicas sobre o Arraial de Canudos, o Conselheiro, etc. As músicas todas permaneceram. As músicas foram feitas na cidade apoiando o massacre, ou estimulando o massacre, dizendo que o sertanejo era um jagunço, mesmo sendo produzidas, às vezes, por grandes cantores, grandes compositores da época, que depois foram trabalhar na Casa Edison, e tem que levar em conta que Canudos ocorreu 4 anos antes apenas do surgimento da Casa Edison, essas músicas nunca foram gravadas. E por quê? Porque essas pessoas ficaram com vergonha do que elas fizeram. Não é que elas digam isso, mas é evidente, enquanto no sertão se tem orgulho, ou pelo menos nostalgia, ou respeito pelo que se fez, nas grandes cidades a ideia é que fizemos um morticínio e isso não foi certo. Foi um período bastante tenso ali da história do Brasil, né? Esses primeiros anos da Nova República. Tinha também crise de impostos, enfim. Não, problema de imposto, o encilhamento foi um desastre, o Rui Barbosa, que foi o ministro da Fazenda, caiu, e tudo isso tem música, entende? Sobre as 2 revoltas da Armada tem música, olha, entende? Tudo aqui no livro também. O próprio Carnaval passaria, né, Franklin, naqueles anos por uma mudança significativa. Como isso se deu? É o seguinte, o Carnaval... No Carnaval, no período do Império, nós não tínhamos um Carnaval, nós tínhamos o que chamava o intrudo. O intrudo é uma grande bagunça no dia do Carnaval. É uma bagunça na rua. Então se saía com umas seringas jogando esguicho de água, de mijo, às vezes coisas piores nas outras pessoas, etc. Era uma grande bagunça que tinha. Isso daí, entende, foi transformar-se depois num desfile de carnaval, desfile de carros alegóricos, como o de Veneza, mas depois voltou a ser um carnaval de rua, quando veio a República, veio o samba e veio a marchinha em 1910, 1915, por aí. Uma das conclusões do livro é de que a música popular, né, também no Império, expressou a nossa brasilidade, trombando muitas vezes ali com os donos do poder. Esse papel se manifesta na MPB nos dias atuais? Ainda se manifesta?
Se manifesta. E hoje em dia nós temos as quebradas, o rap, coisas assim, entende? Quer dizer, isso hoje em dia eu acho que é até mais disseminado, até porque também a indústria de produção musical, ela se disseminou. Antes era concentrada em algumas gravadoras, hoje em dia se disseminou. Olha, isso faz parte da nossa característica, da nossa índole. Nós usamos a música, entende? Para exprimir o que a gente sente, seja do ponto de vista amoroso, afetivo, romântico, etc., seja do ponto de vista comportamental, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista dos valores, mas seja do ponto de vista político também. O título Quem Inventou o Brasil é uma referência a isso, né? Isso é uma marchinha do Lamartine Babo, de 1934, chamada História do Brasil, e que o estribilho é: quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral? Aí ele diz: foi seu Cabral antes, mas também foi Ceci, foi Peri, os índios, Ioiô e Iaiá, os negros. Ele diz: mas isso foi no tempo da vovó. Hoje em dia, quem está aí é quem? A Severa e o cavalo Mossoró. O que é isso? O cavalo Mossoró ganhou o Grande Prêmio Brasil em 1933, foi uma coqueluche, a marchinha de 1934. E a Severa, porque tinha morrido em 1840 em Portugal, a fadista. Mas se fez um filme, primeiro filme falado em português no mundo, foi exibido no Brasil em 1933 e isso também virou uma grande coqueluche na cidade. O que te chama mais atenção, né, como um apaixonado por música, que a gente percebe que você é na cena contemporânea musical brasileira? Eu acho que a gente continua a cantar, a fazer coisa, e eu acho espetacular que o Chico Buarque tenha ganho o Prêmio Camões, entende? Quer dizer, porque é um sinal claro de que a nossa produção intelectual, ela vai muito pela música, pelas letras, pela crônica, que o Chico Buarque fez muita crônica, como inclusive fez o Milton Nascimento, né? Como fez... Chico fez, inclusive, recentemente. Claro, fez o Milton Nascimento, como fez o Gil, o Caetano, o Ednardo, o Fagner. Olha, não é uma coisa de um lugar só, é espalhado pelo Brasil inteiro. Nós somos um povo extremamente musical, ainda bem. Franklin, a gente não pode, né, recebê-lo aqui na TV Assembleia sem falar um pouco de política também, né? Você ocupou uma posição muito importante nos primeiros governos ali do presidente Lula, né, à frente da comunicação. E como é que você está vendo os desafios desse terceiro mandato no Brasil atual, após um período que a gente enfrentou bastante dificuldades? Olha, eu não quero ficar falando, quem foi ministro, ficar falando sobre o que a área dele, dá a impressão que pode estar querendo criticar. É uma impressão mais geral mesmo. Mas eu acho o seguinte, a questão central de qualquer presidente é disputar a agenda do país. Qual é a agenda do país do ponto de vista, a meu ver, dos interesses do povo? É o Brasil voltar a crescer, é o Brasil gerar emprego, é o Brasil gerar aumento de salário, é as pessoas terem capacidade de comprar, é o Brasil começar a ter orgulho de si próprio, é o Brasil crescer como economia e ter influência no mundo. Isso tudo passa por uma mudança da água para o vinho, entende? Eu diria até do vinagre para o vinho, entende? Nos próximos anos, entende? Nós temos que voltar a acreditar no país. O maior patrimônio que o Brasil tem, além da natureza, da coisa, é o seu povo, é o mercado interno. Nós temos que dar condições ao povo a voltar a comprar, a consumir, a crescer e a fazer o Brasil crescer junto. Essa é a grande disputa. O contexto socioeconômico é bastante complicado, né? Complicadíssimo. O Brasil foi destruído. Entende? Não é uma coisa simples o que aconteceu, não. Mas eu sempre acho que esses períodos de destruição, às vezes, eles geram grandes problemas, mas eles geram oportunidades depois. O Brasil tem a oportunidade de dar a volta por cima, entende? E dar a volta por cima o quê? Fazendo aquilo que já estava claro, que o maior patrimônio do Brasil é o povo brasileiro, e, ao mesmo tempo, passando a ser um país mais antenado com o mundo, mais antenado com o planeta, mas buscando contribuir, entende, para isso tudo. Não é simples, não, mas eu acho que eu estou torcendo. Dá para sermos otimistas. Dá para ser com moderação. Franklin, muito obrigado por essa conversa muito agradável conosco sobre música, sobre política, enfim, patrimônios do Brasil. O prazer foi meu e muito obrigado a todos vocês que estão nos vendo, nos escutando. Eu espero que vocês gostem de música, gostem do Brasil e entendam que nós fazemos as duas coisas juntos, nós fazemos tudo melhor. Eu conversei com o jornalista Franklin Martins, autor do livro Quem Foi que Inventou o Brasil, volume 0.
A obra lançada pela Cotter Editorial resgata como a produção musical que antecedeu a instalação da indústria fonográfica no país registrou os principais fatos do Império e do nascimento da nossa República. Uma história repleta de protagonistas com talento, espírito crítico e criatividade efervescente. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.